Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar a teoria geral das provas, com fundamento nos artigos 369 a 380 do Código de Processo Civil. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, quando falamos em prova, a gente conceitua ela como o meio pelo qual o magistrado vai tomar conhecimento dos fatos que embasam a pretensão das partes. A prova, ela tem um objeto. Qual é o objeto da prova? É provar determinado fato. A prova tem uma finalidade. Qual é a finalidade da prova? Formação da convicção de alguém. E a prova tem um destinatário. Qual é o destinatário da prova? Aquele que deve ser convencido, obviamente, o juiz. Quando a gente fala dessa finalidade da prova, fica muito evidente que quando se produz a prova, não se está buscando a verdade. É muito como fala uma máxima do Machado de Assis, não é a verdade que vence, é a convicção. Então, quando se produz a prova, se quer o que efetivamente? Convencer o magistrado que as suas alegações condizem com a prova produzida para levar, se for o caso, a procedência do seu pedido ou, se for a parte contrária, a improcedência daquilo que está sendo pedido. A prova, ela só recai sobre os fatos ou ela pode também recair sobre o direito? Como assim? Toda vez que eu alego, por exemplo, uma questão legal, eu falo de um artigo específico de uma legislação, eu sou obrigado a fazer prova de que aquela legislação fala exatamente aquilo que eu estou mencionando. Eu preciso, em todas as situações, juntar em anexo à lei para fazer prova do artigo mencionado. E aí a gente vai se deparar com o artigo 376, que vai dizer o seguinte, que quando a legislação mencionada envolver direito estadual, municipal, consuetudinário, baseado em costumes, né, ou estrangeiro, a parte ela pode ter que provar o teor e a sua vigência, caso o juiz assim o determine. Então, digamos assim, eximado de fazer prova do direito, só está o direito federal. Quando se fala no direito federal, prevalece efetivamente aquele brocardo latino jurídico, iura novit cura. O juiz tem de conhecer a norma jurídica. O juiz tem de conhecer a norma jurídica federal. Porque quando envolver direito estadual, municipal, consuetudinário ou estrangeiro, a parte pode ser obrigada a fazer prova do teor e da vigência. Nesse caso, a prova pode sim recair sobre o direito. Quando a gente fala numa prova, a gente tem que levar em consideração o artigo 369 do CPC. O artigo 369 do CPC estabelece que tanto os meios legais quanto os meios moralmente legítimos podem ser aceitos para comprovar os fatos alegados. Quando a gente fala em meio legal, é muito claro, o código está se referindo àqueles meios expressos, né, os meios previstos no código, lá no artigo 384 ao artigo 484. São 100 artigos que vão elucidar as principais características dos meios legais de prova, tais como prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial, inspeção judicial, todos os meios legais de prova. Mas o legislador vai além, ele diz que se admite também os meios moralmente legítimos. Quais são esses meios moralmente legítimos? São aqueles que não estão expressos nas normas, mas podem ser aceitos. Então a doutrina, por exemplo, ela elenca como meios moralmente legítimos constatações realizadas por oficial de justiça, declarações escritas de terceiro, uma inquirição de uma testemunha técnica, enfim. São todas situações que não estão expressamente no código, mas que a legislação processual civil acaba aceitando para fazer prova de um fato. Cumpre destacar aqui
que até o código, no Código de 73, nós também tínhamos como um meio moralmente legítimo de prova a prova emprestada. Só que a prova emprestada, a partir do novo CPC, veio a ser regrada lá no artigo 372. Então a prova emprestada, que significa exatamente a prova produzida em outro processo, desde que cumpra alguns requisitos, o básico, o mais básico deles é o contraditório, ela pode ser aceita num processo com base no artigo 372, deixando muito claro que então passou a ser um meio legal de prova, pois está previsto no Código. Quem pode requerer a produção de uma prova? Bom, a prova ela pode ser requerida tanto de ofício pelo juiz, quanto pelas partes envolvidas, enfim. Todavia, o juiz naturalmente vai poder indeferir o que ele considerar uma produção de prova que seja inútil ou que venha a ser protelatória, simplesmente para tornar o processo mais moroso, demorado, que na convicção dele não é necessário para provar determinado fato. Então o juiz pode indeferir, mas ele pode, de ofício, obviamente, requerer a produção de prova. Nos termos do artigo 371, esse talvez seja o principal artigo da teoria geral das provas, está destacado o principal princípio que regula a teoria geral das provas no processo civil, que é a persuasão racional, também chamada de convencimento motivado. Até o código anterior de 73, a gente chamava esse princípio não só de convencimento motivado, chamava ele de livre convencimento motivado. Notem que o legislador tirou essa expressão livre, exatamente porque entende-se que o juiz tem regras ao apreciar a prova. E uma delas é de que essa apreciação deve ser uma apreciação isenta e motivada. Vejam, o juiz ele não está adstrito a nenhum meio legal de prova. Não existe uma prova tarifada no processo do tipo, a prova testemunhal vale mais que a prova documental, a prova pericial vale mais que a prova testemunhal, enfim, não existe no código um regramento que venha tarifar a prova. O juiz ele pode julgar, firmar o seu convencimento com base em qualquer prova, mas ele precisa motivar. E quando o legislador ele afasta essa expressão livremente, ele quer com isso dizer para o juiz o seguinte: você está adstrito às provas produzidas nos autos. Não é à toa que esse mesmo artigo 371 e a teoria geral das provas comporta a regra da aquisição da prova. Isso significa dizer que o magistrado ele pode aceitar a prova independentemente do sujeito que tiver produzido, mas desde que tenha produzido dentro do processo. Predomina aqui aquele brocário também, aquela máxima do direito que diz que o que não está nos autos não está no mundo. Se o juiz se basear em convicções religiosas, políticas, pessoais, enfim, ele estaria afrontando o artigo 371 e naturalmente essa decisão ela seria nula. O juiz está restrito às provas produzidas nos autos. Isso significa dizer que se não teve prova produzida nos autos, naturalmente a sua decisão baseada em outros critérios que ele elaborou vai estar absolutamente equivocada e tende a ser anulada pelo tribunal. Tá? Uma outra situação quando a gente fala de teoria geral das provas é a questão do ônus da prova, né? Nós já falamos em aulas passadas que a regra é que o ônus da prova recai sobre o autor nos fatos constitutivos do seu direito e ao réu nos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373. Também vimos, quando vimos o saneamento, que lá no despacho saneador, quando é feito aquele saneamento, aquela organização do processo, uma das situações, um dos critérios analisados pelo juiz é exatamente a distribuição do ônus da prova.
E à luz do novo CPC, nós vimos que o juiz pode fazer essa distribuição do ônus da prova, fazendo a sua inversão em todo e qualquer caso. Não apenas naqueles casos previstos em lei, como no direito do consumidor, no direito do trabalho, em que essa inversão do ônus da prova tende a ser automática, levando em consideração a hipervulnerabilidade da parte envolvida. Nesse caso, da inversão do ônus da prova e dessa distribuição do ônus da prova poder ser feita em qualquer caso, há que se observar os parágrafos do artigo 373. Se a gente pegar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, além de trazer essa ideia de poder distribuir de forma dinâmica o ônus da prova em qualquer caso, se infere que o juiz, quando fazer isso, ele deve fazer uma decisão fundamentada e atentado às peculiaridades do caso concreto, né? Observando o que? A dificuldade e a facilidade na produção da prova. E aí, com base nisso, ele pode fazer essa inversão em qualquer caso, lembrando que quando o juiz faz o saneamento e faz essa distribuição do ônus da prova, fazendo a sua inversão, é a única situação do saneamento que caberia o recurso próprio, porque nos termos do 1015 está previsto lá que a distribuição do ônus da prova é passível de agravo de instrumento pela parte que se ficar insatisfeita com essa distribuição. Então, uma das principais características da teoria geral das provas é essa possibilidade de fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos dos parágrafos do artigo 373, estendendo-a para todos os casos, desde que cumpridos os requisitos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Da mesma forma, o artigo 374 vai estabelecer quais os fatos que não dependem de prova. Então, se nós fazermos uma leitura no 374, nós vamos perceber que estão isentos da produção de provas os fatos tidos como notórios, os afirmados por uma parte confessados pela parte contrária, aqueles admitidos no processo como incontroverso e aqueles em cujo favor milita a presunção legal de existência da veracidade. Qual a distinção entre esses quatro situações que isenta a produção de prova? Bom, um fato notório é um fato de amplo conhecimento. Amplo conhecimento de quem? Do magistrado. Então, por exemplo, digamos que eu queira comprovar, vamos pegar um exemplo, aquela tragédia que foi a queda do voo da Lamia, do voo da Chapecoense, certo? Digamos que eu seja um familiar de daquelas vítimas e gostaria de requerer uma ação, pedindo uma indenização, causando uma responsabilidade civil, enfim. Veja, se eu sou um parente, quero postular esse tipo de ação, eu tenho que provar que o avião caiu? Não, eu não tenho que provar que o avião caiu, porque isso é um fato que foi notório, um fato de amplo conhecimento, saiu na imprensa, é algo que não tem necessidade de ser provado. Agora, eu tenho que provar o quê? Que a vítima estava entre os passageiros do voo. Agora, que o voo caiu não é necessário, porque é um fato notório. Então, o fato notório é aquele fato de amplo conhecimento, obviamente dojo, que alcança a figura do magistrado e que não depende da produção de prova. Segunda situação, os fatos confessados, né? Óbvio, se uma parte alegou e a outra confessou, dentro dos autos, por exemplo, naturalmente não vai precisar provar, porque é um fato confessado. Os fatos admitidos no processo como incontroverso são aquelas situações em que de forma processual ocasionou-se uma isenção na produção de prova. Como assim? Por exemplo, digamos que o autor alegou determinado fato, o réu, na sua contestação, não se manifestou sobre esse fato. Lembremos que um dos regramentos lá da defesa do réu, quando o réu faz a contestação, é o ônus da impugnação específica, da impugnação especificada. Isso significa dizer que se o réu não contrapor todos os fatos alegados pelo autor, aqueles fatos que não foram contrapostos serão admitidos como verdadeiros por causa do ônus da impugnação especificada. Então, o legislador, nesse inciso 3º, quando diz admitidos no processo como incontroverso, está se referindo às situações em que o autor alegou, o réu não confrontou, não contrariou, naturalmente ele torna-se um fato incontroverso e o fato incontroverso não precisa da produção de prova.
E a quarta situação de fato que não depende de prova é aquele fato em cujo favor milita a presunção legal de veracidade, né? Qual é a situação clara no código que isso vem a acontecer? Quando o réu não contesta ou contesta fora do prazo e sobre ele recai os efeitos da revelia, o efeito material da revelia. Qual é o efeito material da revelia? É a presunção de veracidade dos fatos, de todos os fatos alegados pelo autor. Quando puder, porque a gente sabe que tem situações em que o juiz não vai poder atribuir o efeito material da revelia, mesmo que o réu não tenha contestado ou tenha contestado fora do prazo. Agora, quando puder recair esse efeito material da revelia, obviamente vai haver uma presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor, se enquadra nesse inciso 4 e, naturalmente, são fatos que não dependem de prova. Para fechar a teoria geral das provas, importante salientar que lá no artigo 375 tem uma regulamentação de que trata-se das máximas da experiência, que o juiz deve analisar as suas experiências, as análises técnicas, inclusive, para fazer o seu juízo de valor, para poder fazer esse julgamento dos autos. Então, as regras máximas da experiência preponderam aqui. No artigo 378, prepondera o princípio da colaboração das partes, da colaboração de terceiros, inclusive, ou seja, todo mundo que é intimado a participar do processo para fazer prova nos autos, tem que participar exatamente por conta dessa colaboração. Tanto é que lá no artigo 380, parágrafo único, estipula-se que o juiz pode arbitrar multa, pode tomar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e medidas subrogatórias para fazer com que, inclusive, o terceiro, por exemplo, traga aos autos alguma prova. Tanto que um dos meios legais de prova é a exibição de documento ou coisa, inclusive por terceiro. Então, se comprovado, se alegado que determinada situação, determinado documento, que cabal para provar determinado fato está sob posse de terceiro, esse terceiro pode ser citado, pode ser intimado a trazer essa prova nos autos. E o artigo 380, parágrafo único, com base nesse princípio da colaboração, estipula as medidas que o juiz pode tomar para forçar o terceiro a trazer essa prova aos autos. Naturalmente que essa obrigação, esse ônus também recai sobre as partes, né? E as partes, naturalmente, apesar de não ser, não precisar, não podem produzir prova contra si mesmas, isso é um princípio constitucional, elas têm alguns ônus de situações que elas têm que produzir prova. Não é à toa que o fato constitutivo do direito é do autor e o fato modificativo, impeditivo ou extintivo é do réu, e o 379 vai analisar e trabalhar esse ônus da prova por parte das partes, e o 380 o dever de terceiros. Certo, pessoal? Vimos aí uma breve exposição sobre a teoria geral das provas. Por hoje é só, até a próxima.